A gente acabou de ver aí o capítulo 10, Deus falando de ferir as profundezas do Nilo, bater nas ondas do mar, porque Deus começou falando da última semana, ok? Como o capítulo 11 entra falando ainda dentro do contexto, foi repartido aqui, mas ainda está dentro da mensagem, olha só. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Lembra que falou ali de Israel voltar? Que eles passariam pelo mar da angústia, as profundezas do Nilo seriam secadas, né? E o cetro do Egito ia retirar, a soberba da Síria ia acabar. E aí falou de Efraim voltando, o retorno e tal, e que eles andariam no nome do Senhor seu Deus, né? Pela fé. Aí entra o capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória já é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, como quem já foi destruída a soberba do Jordão. Então é um contexto que se repete duas vezes. Uma vez já aconteceu e vai acontecer de novo. Então, quando Cristo chega, montado em um cavalo, em um jumento, de forma humilde, aí vem seu rei, nesse período, ele teve que combater os líderes religiosos da sua época. E esses líderes religiosos da sua época são árvores, são cedros, são árvores altas que cresceram ao longo do tempo, que possuem doutrinas, né? Eles fazem sombra para o povo, né? Como está lá no contexto de Isaías, quando fala do Egito, que se cresceu como se fosse uma árvore grande, fazendo sombra para os povos, né? Mas o Egito não tem poder para isso, né? Mas se você contextualizar o Ocidente inteiro sendo o Egito, por exemplo, sim, faz sombra para abrigar os povos, né? E ainda o texto vai dizer, os textos, melhor dizendo, vai dizer que ai daquele que em vez de buscar socorro ao Senhor Deus dos Exércitos, vai buscar socorro no Egito, vai descer no Egito, isto é nesse contexto que Deus está falando, de árvores grandes, né? Então, os líderes religiosos da época são árvores que começaram a ser derribadas, como fala João Batista. Ele tem na sua mão o apá, porque ele vai tirar o entulho da eira, né? Ele vai limpar, ele vai fazer a sujeira que esses imundos colocaram em vocês. Mas também ele tem na mão o machado, e o machado já foi colocado na raiz da árvore. Quando o machado toca na raiz da árvore, o que acontece com a árvore? A árvore tomba. Então os cedros caíram, as grandes árvores foram derrubadas, líderes. Mas isso vai acontecer de novo em proporção maior lá no início da última semana, ok? Verso 4. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles a quem as compram, matam-nas. Não são punidos. E os que vendem dizem: louvado seja Deus, porque eu fiquei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis, porém, que eu os entregarei aos homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Então, aqui é uma profecia que ela tem um sentido duplo. No começo, Deus está falando para apacentar as ovelhas que são destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho, as ovelhas que são legitimamente ovelhas, e não bodes, não lobos. São ovelhas que realmente vão morrer, ou na mão dos inimigos, ou vão morrer na velhice, mas em Cristo, não vão se desviar. São ovelhas legítimas. Apacentai as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Só que logo imediato ele já diz: já não terei piedade dessas ovelhas. Das quais ovelhas? O outro lado, assim como tem vencedor, tem perdedor. Assim como tem obediente, tem desobediente no povo de Deus. Então ele já não tem mais piedade do povo de Deus, daqueles que não querem obedecer. Vou entregá-los na mão do seu rei, cada um na mão do seu próximo, cada um na mão do seu líder. É por isso que o povo vive desgarrado sem pastor, como falou no início do capítulo 10. Por causa dos adivinhos, dos agoreiros, das pessoas que têm sonhos, contam sonhos mentirosos, as suas consolações são vazias, e Deus entrega essas pessoas desobedientes nas mãos dessas tais pessoas, e elas ficam presas. Se eu não for no culto, se eu não for na igreja, se eu não prestar
continência, se eu não prestar satisfação para o meu pastor, esse bode guia, eu não tenho a cobertura espiritual, eu não tenho o perdão de Deus. Deus não mora em mim, eu não faço parte do povo de Deus. Então eu preciso ficar preso com aquele homem. Mais ou menos isso. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, uma chamei de graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Então Zacarias apacenta as ovelhas por meio da palavra e de forma literal também, no seu contexto de vida, com certeza. Só que ele apanhou 2 varas para servir de sinal, para trazer uma mensagem. E aí ele quebrou essas 2 varas. O mesmo que Deus fez, inclusive ele vai repetir, o mesmo que Deus fez no passado, no tempo de Salomão, de Davi, que ele fez aliança com todos os povos tiveram que ir até Jerusalém adorar, levar dízimo, sabe, fazer todas as coisas ordenadas, tinham que ir lá de ano a ano adorar. Quando Salomão caiu em decadência, essa aliança foi quebrada com os povos. Porque se Salomão pecou, os próprios líderes caíram, tombaram no contexto de Salomão, então, automaticamente, já não está validado mais essa aliança que Deus fez com os povos. Ok? Dei cabo de 3 pastores num mês, então perdi a paciência com as ovelhas, e elas também estavam cansadas de mim. Então aqui já é o contexto para Jesus, né? De forma profética, Zacarias falando, mas é Jesus, no seu período de ministério, ele deu cabo de 3 pastores, fariseus, saduceus e mestre da lei. Ele deu cabo deles, bateu o machado na raiz, outros ele tocou fogo e acabou com esses líderes. Mas as ovelhas ficaram cansadas deles. Você vê que os judeus estavam sempre empurrando Jesus para longe, não queria ele para perto. Então ele também ficou cansado. Então cada um se vire. Cada um que quer morrer, morra. Quer servir o seu Deus, sirva. Quer idolatrar, vai. Quer pecar, vai. Cada um faça o que quiser. E eu não vou mais ter cuidado com vocês. As que quiserem morrer, morrer. E o que restar de vocês, inclusive, que coma a carne uma das outras. 9. Então disse eu, não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E o que restarem, que comam uns aos outros o seu próximo. Verso 10. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que fizera com os povos. Foi, pois, anulada naquele dia. E as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário. E se não, deixa quieto. Pesaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata. Isto é, Zacarias está fazendo algo ali com o rebanho, e quando ele fazia aquilo, as pessoas ao redor dele perceberam que Deus estava falando por meio das ações de Zacarias. E eles falaram, nossa, Deus está falando através da vida dele, o que ele está fazendo sentido para mim. Eu estou sentindo Deus falar comigo. E aí Zacarias, percebendo, o Espírito de Deus já falou no coração do profeta. Então, já que vocês acham que isso é obra do Senhor, vê um salário aí para mim, já que é Deus que está falando, então calcula aí o meu salário, quanto que vale. E eles calcularam 30 moedas de prata, o salário do profeta Zacarias, que isso veio a calhar no ministério de Jesus. Judas vai traí-lo por 30 moedas de prata. E aí ele morre, justamente para dar cumprimento na profecia e fazer ela entrar no seu auge, porque daí as ovelhas, no plural, vão morrer. Porque estão sendo apacentadas para morrer. Primeiro ela é apacentada para morrer para o mundo. Primeiro você morre para o mundo e depois você morre fisicamente. Porque morrendo para o mundo, você se torna inimigo do mundo. E aí você vai confrontar o mundo. E confrontando o mundo, certamente você vai morrer. Como morreu os profetas, os apóstolos e todo aquele que se levantou contra o mundo. 13. Então o Senhor me disse, coloca isso na casa do oleiro. Esse magnífico preço que foi avaliado por mim. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei na casa do oleiro. Então quebrei a segunda vara chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Ou seja, quando ele quebra a segunda vara, não quer dizer que foi em 2 momentos distintos, não, foi ali na cruz. A segunda vara é quebrada para romper a irmandade que havia entre Judá e Israel.
rompeu no período ali do tempo de Salomão, quando o reino foi dividido. Reino do Sul e Reino do Norte já foi rompido. Existia uma irmandade entre as 12 tribos, foi rompida para ser, como é que fala? Para ser restaurada no futuro por Cristo. Então, quando Cristo vem, essa irmandade que foi rompida, ela vem a ser ajuntada novamente, sabe? Torna-se o estado original, que é 12 tribos em Cristo. Ok? Aí vai entrar para o contexto já apontando para a última semana mesmo, né? Depois que ele une e apacenta as que vão morrer, as que, sabe, entendendo todo esse contexto, aí entra para o fim, para o contexto do fim. O Senhor me disse, toma ainda os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que eu vou levantar na terra um pastor que não vai cuidar das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, e nem apacentará a sã, mas vai comer a carne das gordas e vai arrancar até as unhas. Ou seja, é contexto para falar da última semana, mas isso inicia-se também um processo de acontecimentos desde a morte dos apóstolos. Pastores que são levantados, que não apacentam as ovelhas sãs, as que estão desagarradas, isto é, as que precisam ser resgatadas, eles não vão atrás. As que estão perecendo, eles não dão a mínima, só quer se auto-apacentar, se autossustentar da lã das ovelhas. E eles vão engordar e vão crescer muito. É o que acontece no dia a dia. O que a gente mais vê é esses pastores gulosos, esses cães gulosos, bodes guias, né? Que enriquecem com a lã das ovelhas. Louvado seja Deus, porque eu fiquei rico. As pobres ovelhas do rebanho. Verso 17. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho e a espalha, que a espada lhe caia sobre o braço e sobre o olho direito, e o braço completamente lhe seja seco, e o olho direito de todo se escurecerá. Então, é uma maldição lançada para o pastor inútil, o pastor insensato, o bode-guia, o falso profeta, de que 3 coisas lhe devem acontecer. Então, são 3 coisas que devem acontecer com esses homens. Eles vão ficar cegos, vão perder as obras porque o braço vai ser cortado, e um dos olhos vai ficar defeituoso. Vai ficar zaroio, né? Não vai enxergar bem, não vai poder guiar o povo de forma correta. Não vai ver claramente como se deve enxergar. Então ele vai ficar cego. Por conta das obras, por conta das atitudes, por conta de ser um pastor inútil. E Deus está falando para o profeta. Coloca umas vestes, imita um falso profeta, imita um pastor insensato, imita um pastor inútil. Porque isso vai acontecer com eles. E essas 3 coisas recaem na última semana sobre o anticristo. Os braços dele é cortado porque ele não vai ter como praticar obras. Todo o poder dele está baseado na internet, na energia elétrica, na inteligência artificial. Tudo que é edificação, mas ele depende da energia. Quando as trombetas começarem a cair na terra, as obras deles vão começar a se deteriorar, sabe? Vai começar a fragmentar. Ele não vai mais conseguir ter obras, porque ele depende da energia. E vai chegar uma hora que os olhos deles vai se escurecer, porque até, inclusive, as câmeras, né? As câmeras dos telefones, dos aparelhos que existe hoje, da rua, de tudo quanto é lugar, que existe para monitorar, seja para o bem, seja para o mal, está monitorando. Não vai ter energia, não vai ter como monitorar. Vai escurecer o olho. Vai ficar seco. Não vai ter como enxergar, não vai ter como praticar obras e vai ser, de fato, inútil. E aí o que resta é ser jogado no fogo para ser queimado, como mostra Apocalipse 19. Queridos, eu poderia até me estender mais aqui, mais assuntos do anticristo, mais assuntos relacionados aos pastores inúteis, os bode-guias, mas dentro da profecia de Zacarias, para mim aqui tá bom. Beleza? Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, compartilhar. E vamos para a próxima parte, que a gente vai adentrar para dentro da última semana, capítulo 12, será a próxima. Que Deus te abençoe.